abençoamos, Pai, e clamamos para que o Senhor venha usá-lo agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, eu cumprimento a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Todos felizes? Com Cristo Jesus sempre, né? Sem Ele, complicado. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo do Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Então, o tema dessa pregação é justificado pela fé. Vamos ler? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então vamos orar. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor pela palavra e pedindo ao Senhor para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para receber a palavra do Senhor, que a minha palavra não pode edificar a sua vida, mas a de Deus pode. Amém? Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Pai amado, que não seja a minha palavra, mas seja a sua, através da minha boca, a tocar, Senhor, nas nossas vidas, trazer restauração, cura, libertação, transformação, conhecimento, para que os teus propósitos se cumpram sobre nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar, te adorar e te agradecer, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Quebra toda a cadeia, toda a seta, toda a perturbação, Senhor, venha tirar do nosso meio, em nome de Jesus. Pai, eu quero também agradecer, Senhor, pelos visitantes que estão conosco, que Tu esteja abençoando, mas Tu esteja falando ao coração deles, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis assentar por um instante? Então, nós somos justificados, né? Então, eu falo, tendo sido justificado pela fé. Então, a justificação, ela tem alguns pontos, né? O que significa a justificação? É a declaração de Deus que o pecador é justo. É complicado, né? Como é que o pecador é justo? Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos justificados. Nosso pecado é apagado, então nós somos declarados justos pelo Senhor. Segundo também, né, a reintegração do homem na sua vida em relação com Deus. Então, quando fala justificação, o homem estava lá no seio do coração de Deus, mas aí o homem foi lá e desobedeceu os propósitos de Deus. Deus falou para Adão: não coma daquele fruto, que se comer, conhecerás o bem e o mal. E ele acabou comendo. O que é que aconteceu? Veio o pecado, veio o afastamento de Deus. E a justificação traz o homem à volta ao princípio, volta à presença de Deus. Então o véu se rasgou e foi separado, né? Tirou aquilo que nos separava de Deus, o pecado. E também a justificação é o perdão, é a limpeza de toda nossa culpa pelos pecados cometidos. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, como o único da nossa vida, e arrependemos do nosso pecado e abandonamos eles, então aí sim nós passamos a ter o efeito da justificação. Ela começa então a produzir resultado na nossa vida. Então ela começa a produzir transformação. Sem justificação não há transformação. Lá em 2 Coríntios 17 fala: assim que alguém está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas tem que haver a justificação, senão não há. A justificação é que é a limpeza, tirar o perdão, tirar o pecado, gerar o perdão. Mas para isso o quê? Nós temos que confessar nosso pecado com arrependimento. Se a pessoa não confessa o pecado, não se arrepende dele, não vai haver justificação. Aceitei Jesus, mas vai continuar do mesmo jeito. Tem pessoas que aceitou Jesus, toda igreja que vai aceita Jesus, mas a vida dela continua do mesmo jeito, ela não muda. Ela não muda porque ela não entra na justificação, que ela não abandona o seu pecado, ela não se arrepende verdadeiramente do seu pecado. Então, toda igreja que ela entra, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vai lá, ora e continua do mesmo jeito. Quantos casos nós conhecemos? Você conhece, eu conheço. A gente conhece inúmeros casos assim. Amém? Então, mas tem que haver a justificação. A justificação é que vai gerar o efeito. Ela vai produzir em nós efeito. O que ela vai produzir? Primeiro, a paz com Deus. Nós não temos paz nesse mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. O mundo pode cair do seu lado, mas você tem paz. Você consegue raciocinar, consegue resolver os seus problemas com dificuldade ou não. Mas você consegue superar. Amém? Ela produz em nós o que é a graça. É o favor de Deus que nós não merecemos. Qual é? Jesus morreu por nós ali e o efeito da sua morte passa a operar em nós. Então, a graça. Produz em nós o que? Esperança. Quando não há esperança, a gente não consegue realizar coisas. E muitas pessoas que perdem a esperança, o que acontece? Suicidam. Mas quando nós vivemos a justificação pela fé, vai haver esperança. Ainda que temos problemas, dificuldades, vamos passar por ela. Firmeza, você vai estar sempre firme com Jesus. Não vai amolecer por qualquer coisa, não vai abandonar o caminho de Deus por qualquer coisa. Então, ela produziu em você uma firmeza. Amém? Ela vai produzir tribulações. Lá em Hebreus 10, Deus fala, depois de ser iluminados, que conheceu Jesus, veio aquele amor, aquela coisa formidável, quando a gente encontra com Jesus verdadeiramente, depois de ser iluminados, suportaste grande combate de aflição. É as tribulações. Ela vem no relacionamento, ela vem na saúde, ela vem no sistema financeiro, mas as tribulações, ela faz parte. Então, vamos entender mais para frente. O amor de Deus, ela vai produzir o quê? A justificação vai produzir o amor de Deus. Na tribulação também fala, Jesus fala, que todo aquele que segue a Jesus vai sofrer, vai ser perseguido. Então, por isso as tribulações. O amor de Deus, a justificação nos vai produzir em nós o amor de Deus, o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos livrar da ira, da condenação eterna. Nós não vamos morar no inferno, nós vamos morar no céu, com o Senhor, na nova terra, novos céus. Vai nos reconciliar com Deus, porque estava afastado pelo pecado, vai trazer de volta a presença de Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus. Então, a gente não é salvo só pela vida, mas pela presença de Jesus também em nossas vidas. Amém? Então, os dois. E regozijo em Deus, que é alegria, felicidade, regozijo em Deus. Amém? Então, o primeiro ponto da justificação pela fé vai produzir esses efeitos na nossa vida. Depois, o segundo ponto é nos gloriamos nas tribulações. Não importa a sua situação, dá glória a Deus. Vai dando glória a Deus. A música, não vamos ministrar daqui a pouco, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a palavra de Deus. Porque nós vamos dando glória a Deus, nós vamos sofrer perseguições, tribulações, dificuldades,
mas ela tem um propósito, amém? Paulo atesta as tribulações como uma bênção de Deus. A tribulação não é um mal na sua vida, mas sim uma bênção. Por quê? Porque ela vai livrar você da ira, da condenação. Ela vai fazer você buscar Deus. Nós acomodamos com pouca coisa, ficamos acomodados. Aí de vez em quando vem uma tribulaçãozinha para a gente correr para Deus. Nós vamos acostumando, vamos deixando. Hoje eu não oro, amanhã eu não leio a Bíblia, depois eu não jejuo. Aí vem a tribulação, corro para Deus de novo. Assim é o ser humano. Então ela tem um efeito aqui, nos levar, manter na presença de Deus. Tem mais também. Refere a todos os tipos de provações, que eu citei agora há pouco. Em meio às produções da graça de Deus, produz em nós espírito e caráter perseverante. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ela vai produzir o quê? Caráter perseverante. Então a tribulação vai fazer a gente perseverar. Senão a gente vai desistir. Se não tiver tribulação na nossa vida, a gente desiste. A gente afasta. Então nós precisamos o quê? Perseverar. Então a tribulação vai provocar em nós a perseverança. Vai mudar o nosso caráter, vai trazer o caráter de Cristo na nossa vida e nos vai fazer perseverante. Amém? Sendo perseverante, vai produzir em nós o quê? A paciência. Então a gente precisa ter paciência, porque a gente pede a Deus, aí eu vou falar, Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo, porque é paciência. Deus sabe a hora de te entregar. Ele não entrega a hora que você quer, não. Ele entrega a hora que você precisa. A hora que você precisa é que Deus vai entregar. Então precisa ter paciência. Então a perseverança vai produzir paciência. E a paciência vai produzir em nós experiências. Aí todo dia, né, nós temos testemunhos para contar para as outras pessoas, porque as experiências que nós vivemos e as respostas de Deus que a gente obtém. Então vamos contando as experiências a outros. E a experiência nos traz esperança madura, que não decepciona. Esse é o ponto mais interessante que Deus me revelou. Quantas pessoas decepcionadas na igreja, decepcionado com a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado com o prefeito da escola dominical, decepcionado com o levita, decepcionado com o líder de louvor, e decepcionado com tanta coisa, porque não está maduro para entender que todas as coisas são propósito de Deus para que a gente cresça. Então, a gente precisa amadurecer para não decepcionar, porque a quem você está seguindo? A igreja, o homem ou a Jesus? Jesus, ele não falha. As pessoas, sim. Todos nós falhamos. Não existe perfeito. Aí nós não somos perfeitos, mas queremos outros perfeitos. Não vai combinar. Só Jesus é perfeito. Se eu não aceitar as pessoas como eu sou, não tem jeito. Como é que eu não sou perfeito e quero que a outra pessoa seja perfeita? Aí precisa-se de sermos maduros, de termos experiências, paciência um com o outro. A Bíblia fala, suportar uns aos outros em amor. Em amor. Então, a tribulação vai produzir esses efeitos. E qual o propósito desses efeitos? Nos levar ao amadurecimento e à mudança de caráter. Amém? Depois, a graça de Deus nos capacita a andar altaneiramente, que acima dos problemas. Né? Nós cantamos louvor acima dos problemas, acima disso, assim, né? Só que quando você sai da igreja, começa a murmurar, Senhor,
O Senhor não resolveu meu problema, o que é isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, o Senhor não está andando acima dos problemas. Você está andando dentro dele. Quando nós usamos, né, da experiência, da paciência, da perseverança, nós vamos estar acima dos problemas. Nós estamos acima. Amém? Porque é a graça de Deus que vai produzir isso em nossas vidas, estarmos acima. Então, são efeitos que vão produzindo, porque por uma questão simples, né? A justificação pela fé. Isso vai produzir em nós todas essas questões. Então faz parte do plano de Deus para um propósito, que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas seja salvo. Ele não mandou Jesus morrer na cruz em vão. Ele mandou Jesus, seu único filho, amado, para morrer por você, por mim, para que haja salvação, para que todos possam ser salvos. Mas infelizmente tem uma condição: aquele que crê. Aquele que crê. Então faz parte da justificação. Nós queremos crer, todo aquele que, pela fé em Cristo Jesus, ele vai ser justificado. Amém? Seguindo, a esperança em Deus é a certeza garantida da volta do nosso Senhor Jesus para a eternidade. Então, o que vai acontecer? A esperança vai nos dar essa certeza. Nós temos essa certeza, lá em Romanos 8 fala: o Espírito de Deus certifica com o meu Espírito que eu estou salvo. Não pode haver dúvida, não pode haver medo, não pode haver angústia. Se tiver isso na sua vida, está errado, está faltando alguma coisa que você precisa mudar, consertar, arrepender, confessar, declarar ao Senhor. Porque o nosso coração tem que viver essas questões. Nós temos paz com Deus. Amém? Também, né, a volta do nosso Senhor Jesus e a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra. Então ele vai produzir, né, em nós, a esperança vai produzir em nós a salvação para que possamos morar no novo céu, na nova terra. Então a tribulação é um bem, por isso que Paulo fala, né, é um bem para nós, não um mal. Deus pesou a mão? Não, Deus não pesou a mão em ninguém. Muito pelo contrário. Por amor a Deus, Deus está salvando você. Por amor. Amém? Quarto ponto. O amor de Deus está derramado, no versículo 5, que significa: o amor de Deus está derramado em nosso coração, visando nos conciliar em nossas provações, trazer até nós a presença de Deus. Então o amor de Deus, que está falando aqui no Romanos 5, está derramado em nosso coração, com um propósito: você passando pelas tribulações, pela angústia, pelas perseguições, você possa permanecer, perseverar, estar firmes e permanecer na presença de Jesus. Não permitir que isso atrapalhe a sua comunhão. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Quem fala que você está em Cristo Jesus não pode ter problema, está errado, porque está indo contra a própria palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Não tem jeito de tirar a gente do mundo, mas venha nos ajudar a superar o nosso problema, com o Espírito Santo, com o amor. Amém? Então o Senhor, Ele opera nas nossas vidas. Então o amor foi derramado no nosso coração, para quê? Porque a gente possa permanecer em todas as circunstâncias difíceis da nossa vida, permanecer firme com Jesus, na sua presença, na sua justiça, no seu amor. Amém? Lá em Romanos 8, do 35 ao 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós vamos sofrer no dia a dia da nossa vida essas questões. Você entrega até para a morte, como ovelha ao matador. Mas se morrermos aqui, nós temos uma eternidade com Deus. Então, todas essas questões não importam, nós somos mais do que vencedor pelo amor de Cristo, primeiro daquele que nos amou. Amém? Então, nós temos que estar firmes, perseverando, não desistindo, que nós somos justificados pela nossa fé, a prática do dia a dia, dos propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, hoje, você está entendendo que a justificação te traz muitos benefícios, traz também algumas situações difíceis, mas que ela vai promover em nós o que? A salvação. Então, nós nos gloriamos nas tribulações, porque ela vai produzir em nós um efeito tal que a gente não vai perder a salvação. Jesus, hoje nós estamos trazendo aqui a nossa memória, a sua morte, a ceia. Nós estamos trazendo a nossa memória, a morte de Jesus por nós. E esse efeito vai permanecer em nós, porque nós somos justificados pela fé. Então não olhe a circunstância, olhe o amor de Cristo, não ande por vista, para aquilo que você vê, mas ande na direção do Espírito Santo. Nós passamos a passar todas as dificuldades, mas a decisão de permanecer na dificuldade não é de Jesus, é nossa. Nós sabemos quem nós servimos. Eu espero que você saiba quem você está servindo, a Jesus. Se nós estamos servindo Jesus, nada de mais grave vai acontecer, porque Ele vai nos livrar. Se Ele não livrar, Ele vai nos dar algo melhor. A salvação em Cristo Jesus, a eternidade. Essa semana nós recebemos uma notícia dos nossos amigos, né, dos irmãos missionários, que a igreja ajuda, que estão no campo, e um missionário conhecido dele estava preso. Então pediram para estar orando. Então várias nações, várias igrejas, estavam orando, para que Deus pudesse livrá-lo da cadeia, ou de algo mais sério. Mas, né, Deus prouve recolhê-lo. Ele foi sacrificado, foi morto. Lá no Iraque, não, como que chama? É no Oriente Médio. No Marrocos. Então ele foi preso, ficou preso e foi enforcado essa semana. Na semana passada, quer dizer. Foi enforcado. Mas ele foi mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque ele foi para a glória. Ele morreu fazendo a obra. Ele morreu servindo a Jesus. Ele não negou a Cristo. Ele negou a sua vida, mas não negou a Cristo. Então ele foi mais do que vencedor. Há momentos, pode ser esse na nossa vida, mas a nossa maturidade, a nossa perseverança, o nosso amor em Cristo, vai nos fazer a permanecer inabalável, andando altaneiramente acima dos problemas. Então esse missionário, né, ele indo, caminhando para a morte, ele estava andando altaneiramente acima dos problemas. Ele estava andando porque ele estava justificado pela fé. Ele estava justificado pela fé. Depois vamos ver se a gente tem o nome, passar para a igreja e orar pela família dele. Amém? Ele está na glória com Cristo. Como Paulo, né? Ele combateu o bom combate, guardou a fé, agora está lá recebendo a sua coroa. Amém? Está guardando. Então a vida dele
não tinha valor para ele. O que tinha valor era o reino de Deus. E ele foi pego, foi preso, ele permaneceu firme com Cristo. Ele não negou a Cristo. Amém? Pastor Simone, vamos subir? Então, nós somos justificados pela fé. Então, nós temos aqui vários benefícios, até mesmo as dores, as angústias, as perseguições, são um benefício para a nossa salvação, e não o mal de Deus para nós. Se você entende isso, está errado. O certo é que Deus vai fazer de tudo para nós sermos salvos. Tudo. Ele vai fazer tudo porque a justificação permaneça na nossa vida. A gente não venha perder a nossa fé, não venha deixar a justificação, não venha deixar a Cristo, não venha deixar a direção de Deus. Amém? Aleluias. Aleluia. Vamos colocar de pé. Queria que você prestasse um pouco atenção. É um louvor gostoso a gente cantar, né? Fala de muitas coisas. E na hora que Deus estava revelando alguns pontos dessa mensagem, Deus trouxe na minha mente essa música. Isso era 5 horas da manhã hoje. Aí eu, para não esquecer, eu gravei bem baixinho, para não acordar a pastor Simone. Canta essa música, seu amor não falha. Aí pensei, será que é o meu amor que não pode falhar? É o dele? Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu ouvi ele cantando baixinho no áudio. Falei, o que é isso? Aí eu entendi qual era a música. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Literalmente, Senhor, o teu amor não falha. Nós falhamos, somos limitados, erramos, pecamos, mas a sua misericórdia é infinita, é grande. Oh Deus, o seu amor não falha, Jesus. Aleluias. Nada vai nos separar. Nada vai separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Não tema, o amor de Deus não falha. Me ama, teu amor não falha. Aleluia. Se o vento é forte, profundo mar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca
nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O amor de Deus nunca falha, gente. E nunca falhará, Jesus, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. São glórias. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha. Não temos. Persevere, continua perseverando, caminhando na direção do propósito de Deus, na vontade de Deus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amor não falha. Aleluia, glória. Aleluia, glória, Senhor. Aleluias. Não preocupe com as circunstâncias, tribulações, angústia, perseguições. Faz parte da justificação pela fé que temos em Jesus Cristo. E Deus faz que tudo isso coopere para o nosso bem. E o bem principal é a nossa salvação. Coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos estar orando, encerrando essa parte para a gente ministrar a ceia. Amém? Senhor, Deus de poder, Deus de graça, toma, Senhor, cada um agora nas tuas mãos, ó Pai, cada membro, cada visitante, Pai, eu não conheço a situação, as dificuldades, Pai, Senhor, o teu amor não falha, Senhor, que ele possa sair hoje, Senhor, convicto, perseverando, ó Pai, cada dia mais, permanecer na tua direção, na tua presença, pois tu és, Senhor, o Senhor que muda, o Senhor que faz, o Senhor que opera em nós o teu querer, a tua vontade.
O Senhor não mente, o Senhor não nos engana. Tudo que acontece na nossa vida, o Senhor deixou declarado. Senhor, nós passar perseguições, aflições, mas a alegria vem pelo amanhecer, Senhor, porque o Teu amor não falha, Senhor, em nome de toque em cada vida, opera com o Teu poder, transformando, restaurando cada vida, Senhor, derramando, Senhor, um avivamento sobre cada um, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos e Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos encerrar, mas continuamos. A paz é o seguinte: que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão infinita do Espírito Santo seja permanente na tua vida para todo sempre. Amém.